A notícia está de volta com o Paulo Bernardo, o ministro das Comunicações. Ministro, na última quarta-feira, o governo teve uma vitória importante na Câmara, conseguiu aprovar ali um salário mínimo de R$ 545. Muitos analistas, críticos estão dizendo que essa regra votada agora de reajustes do mínimo até 2015, não é isso? Ela engessa o Legislativo, ela usurpa o poder do Legislativo. A regra, só para o telespectador entender, que foi acordada durante o governo Lula, é que no ano da correção você dá a inflação do ano anterior mais o crescimento da economia de 2 anos antes. Muita gente está dizendo que como essa regra agora está aprovada em lei, o Congresso não precisa mais votar e que agora o governo vai, por decreto, dar o valor do novo mínimo e que isso é autoritário. Bom, primeiro a Câmara votou, o Senado precisa votar também para ficar valendo como decisão do Congresso. Mas esta regra foi acordada em 2006, eu era ministro do Planejamento, o Luiz Marinho era ministro da Previdência, o Guido Mantega era ministro da Fazenda já, e a presidenta Dilma era ministra da Casa Civil. Por que é inflação mais PIB de 2 anos? Inflação é óbvio, vamos repor a perda da inflação. E por que é o PIB de 2 anos anteriores? Porque é o único que é definitivamente conhecido quando você vai dar o aumento. Por exemplo, o PIB... de 2010, ele pode sofrer uma revisão ainda, não é isso? O novo reajuste do salário mínimo vai ser 1º de janeiro de 2012, porque era maio, nós fomos trazendo, antecipamos para janeiro. Então, nós não saberemos em 1º de janeiro de 2012 quanto foi o crescimento da economia de 2011. Né? Vai sair em março e talvez tenha uma revisão em novembro do ano seguinte. Então, é evidente que não dá para fazer o aumento de milhões de pessoas baseado no índice que você não tem ainda. Então, qual é o índice? Vamos usar o do ano anterior, de 2 anos. E temos feito isso. Nós mandamos, Kennedy, em 2006, nós mandamos para o Congresso uma proposta de fazer esse critério, adotar esse critério até 2023, ou seja, transformar isso numa política de longo prazo para a valorização do salário mínimo. O Congresso nunca quis aprovar, porque a oposição, na verdade, principalmente o PSDB, o DEM, o PPS, sempre se recusou porque prefere ter um debate anual. Essa que é a verdade, entendeu? Isso é um grande palanque, ficar falando ali que defende os trabalhadores. Mas como amarra o Congresso? Esse argumento de que amarra o Congresso? Mas como amarra o Congresso? O Congresso aprovou um critério, você aplica esse critério até 2015, só para comparar. E tem só para comparar, né? A Constituição diz que os benefícios da Previdência Social devem ser reajustados todos os anos, pelo menos pela inflação. Nós votamos em 1991 uma lei que estabeleceu o critério de reajuste. E sabe como é que é dado o reajuste? 20 e tantos milhões de trabalhadores aposentados é feito por uma portaria do ministro da Previdência. Não é nem decreto do presidente, é uma portaria. O ministro vê quanto foi a inflação, é tanto. Se você precisar fazer uma lei e dizer, olha, se você precisar fazer um reajuste maior do que aquele, aí tem que andar para o Congresso. Não, o Congresso não autorizou isso, autorizou só a inflação. Então, faz 20 anos que o ministro da Previdência baixa uma portaria. Nos anos em que, não, vamos fazer 2% a mais para os aposentados, aí você manda para o Congresso. Então, esse que foi votado vai prevalecer até 2015, é esse o critério. Quanto que dá isso? Faz a conta e pague-se. Agora, é papel da oposição também querer discutir isso ano a ano, querer... A oposição gostaria de discutir a cada 3 meses, né? Ficar 3 meses, vamos votar o salário mínimo de 3 em 3 meses, porque nós vamos ficar com palanque aqui dizendo que somos defensores dos trabalhadores, é normal. Agora, você acha que isso é uma coisa racional? Isso tem um impacto nas contas públicas de alguns bilhões. A diferença de critério significa 3, 4, 5 bilhões. O total de benefício que nós pagamos com salário mínimo deve dar coisa aí de 150, 170 bilhões por ano. Eu acho que é razoável para o governo, para as contas públicas, para o país e para os trabalhadores ter um
uma previsibilidade do que vai acontecer. Agora, ministro, fazendo uma crítica para o outro lado, que é essa da oposição, que até se dividiu lá entre 560 e 600 reais. Mas há uma crítica de alguns economistas de que ao estabelecer uma regra dessa, você está indexando um preço importante da economia e um preço que tem muito impacto nas contas públicas, porque a gente sabe que essa correção do salário mínimo, ela também corrige os aposentados que ganham o salário mínimo e que isso aumenta. E que, de alguma maneira, essa indexação do salário mínimo, ela realimenta a inflação. Essa é uma crítica mais até conservadora, né, economista, mas me parece uma crítica interessante. É uma discussão interessante. Agora, você veja assim, os benefícios da Previdência, como eu lhe disse, são corrigidos pelo menos pela inflação desde 1991, quando foi votada a lei. Então, todo ano, se não tiver nenhuma outra providência, o ministro da Previdência faz uma portaria e diz o reajuste vai ser tanto, 5,9 que foi a inflação. Então, esse é o mecanismo. Então, isso já existe. O que nós fizemos foi assim, nós precisamos valorizar o salário mínimo. Havia um consenso de que não dá para ter um salário mínimo de $80, né? Nós precisamos ter uma economia com um mercado interno desenvolvido, e um dos mecanismos para isso é aumentar o salário mínimo. Então, fizemos um critério que é o seguinte: os trabalhadores terão todo ano a inflação e mais um critério que eu acho que é um critério transparente, objetivo, vai ser transferido para o salário mínimo o produto do crescimento da economia. Quer dizer, todo mundo trabalhou, a economia cresceu no ano passado 7,81, se for esse o número definitivo, que o Banco Central está dizendo, então será pago um aumento real, além da inflação, de 7,81 para os trabalhadores. 615. 616 estão falando, né? É isso, a hora que sair o índice final faz o reajuste. E isso, até 2015, significa que nós estamos garantindo que para o salário mínimo terá uma política diferenciada e o salário mínimo vai ser valorizado. O trabalhador, quando vai chegando novembro, ele já vai sabendo pelo índice, já vai estar no jornal, olha, o salário mínimo vai ser entre 616, 617, 615, dependendo da inflação, ser um pouquinho mais. Da indexação, agora na tabela do imposto de renda também, está se discutindo no governo colocar uma regra para todo ano ter uma correção por um período. Isso não vai voltar à indexação da economia? Mas é o seguinte, o Kennedy, diga. Os trabalhadores dizem o seguinte, eu não sei se é verdade, que eu nunca fiz essa conta, tem uma defasagem de 60% na tabela do imposto de renda. Uma defasagem, porque o número é durante um período o governo não reajustou. Então, o que acontece? Os trabalhadores vão ganhando mais, tem aumentos, e no governo Lula, uma coisa que aconteceu foi que todas as categorias, ou 95% das categorias, tiveram salários aumentados acima da inflação. Então, o que acontece? Começa a ter ganho de salário... mais, pagar mais imposto porque não corrigiu a tabela. E não corrigiu a tabela, vai pagar mais imposto. Então, como é que nós estamos fazendo? Vamos fazer o seguinte, então, pelo menos pela inflação, vai ser corrigido todo ano. Essa é a discussão que está sendo feita. Não é 4,5%, não, é pela inflação. Não, 4,5% que é a meta de inflação. A inflação, na média, vai dar isso durante os 4 anos. Agora, quando veio a crise econômica, que eu esqueci de falar também, em 2008, o Ministério da Fazenda levou para o presidente e foi reajustada a tabela do imposto de renda extemporaneamente, ou seja, também demos um alívio na conta do salário para o trabalhador pagar um pouco menos de imposto de renda e poder consumir, que se tratava de estimular o consumo. Então, acho que nós temos que fazer justiça. Nós não podemos dizer, olha, vamos pegar tudo aquilo que não foi dado no governo do PSDB e agora vamos reajustar, porque é evidente que vai ter um problema de arrecadação, mas pelo menos vamos fazendo uma composição para manter a carga tributária sobre o trabalho mais ou menos equilibrada com o que era. Você acha que o mínimo vai passar no Senado com facilidade? O Paulo Paim do PT está contra, o senador Aécio Neves, que é um presidenciável do PSDB, pode fazer uma articulação ali para derrotar o governo? Parece improvável, mas você acha que tem alguma chance? Eu acho que com facilidade, com certeza não, vai passar. Eu acho que vai ser aprovado, provavelmente vai ter um score dilatado, mas não é uma discussão fácil, porque todo mundo gostaria de aumentar o salário mínimo. Se eu pudesse dar um salário mínimo de R$1.000, então vamos fazer. Agora, você pega o jornal, esse fim de semana, estava mostrando o seguinte, nos estados onde o PSDB governa, nenhum não. O Alckmin deu 600 em São Paulo. 2 governos do PSDB têm discussão de salário mínimo regional. Um do Paraná, que já existia, e outro o governo do estado. Mas se você olhar aqui,
o professor aqui é capaz de não ter um salário base de 500 reais, de 600 reais. Então, eu acho é bom lembrar que o governador Alckmin está fixando um salário mínimo para os outros pagarem, porque não é o governo do estado que paga isso, é para os empregadores privados. É diferente do governo federal, que tem que pagar 15, 17 milhões de trabalhadores. O salário mínimo dele funciona para o governo estadual só também. Só se o servidor público recebe menos de um salário mínimo, que não acontece. O que acontece é o seguinte, o pessoal tem vencimento básico aí perto de 600 reais, mas tem algumas outras verbas, então ultrapassa.